Do jejum. Jejum é incorporar, é se conectar com um plano espiritual, é se conectar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se comunica. Se ele for bom ou ruim, aí é outro assunto. Ora, os discípulos, discípulos alunos de João e os fariseus. Os fariseus e saduceus, eles desprezam o plano espiritual e tudo que envolve ele. Eles desprezam vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, incorporar, mediunidade, tudo. Porque eles seguem as leis de Moisés, as leis judaicas. Moisés proibiu tudo isso. Eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles são a maior religião brasileira. Os fariseus, eles acreditam em santos. Os saduceus não, mas os dois são o judaísmo. Estavam jejuando. O jejum deles é comer um pedaço de pão e tomar vinho. Isso aí não é jejum. Vieram alguns e lhe perguntaram para Jesus por que motivo jejuam. Jejuar é incorporar, é se conectar com um plano espiritual, é se conectar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se comunica. Se ele for bom ou ruim, aí é outro assunto. Os discípulos, discípulos alunos de João e os dos fariseus. Os fariseus e saduceus, eles desprezam um plano espiritual e tudo que envolve ele. Eles desprezam manifestação espírita, incorporar, vida após a morte, reencarnação, tudo que envolve o plano espiritual, porque Moisés proibiu. E eles seguem as leis judaicas, as leis de Moisés. Eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. Os fariseus, eles acreditam em santos. Os saduceus não, mas é a maior religião brasileira. Eles são o judaísmo. Mas os teus discípulos, discípulos alunos, não jejuam. Jejuar é incorporar, é se conectar com o plano espiritual, é se conectar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se comunica. Se ele for bom ou ruim, aí é outro assunto. Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar. Jejuar é incorporar, é se conectar com o plano espiritual, é se conectar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se comunica. Se ele for bom ou ruim, aí é outro assunto. Os convidados. Convidados é as pessoas. Porque Jesus falava por parábolas, narrativa. Ele tinha que falar desse jeito porque ele tinha que falar de um jeito que as pessoas fossem entender. Aquelas pessoas eram tribais, eram camponeses. Para o casamento, a vida cotidiana. Enquanto o noivo é Jesus, está com eles. Durante o tempo em que estiver presente o noivo é Jesus. Não podem jejuar. Jejuar é incorporar, é se conectar com o plano espiritual, é se conectar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se comunica. Se ele for bom ou ruim, aí é outro assunto. Jesus, a recém, ele estava ensinando o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. É nesse sentido. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, Jesus, porque ele iria passar para o plano espiritual, ele iria ser assassinado pelo judaísmo. E nesse tempo, jejuarão. Jejuar é incorporar, é se conectar com o plano espiritual, é se conectar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se comunica. Se ele for bom ou ruim, aí é outro assunto. Quando Jesus ensinou para os discípulos alunos, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, naquele exato momento, caiu a antiga aliança que Moisés fez com Deus. Jesus disse isso daí. Aí iria começar a nova aliança. A nova aliança é com Jesus e o Novo Testamento. É nesse sentido. Ninguém costura remendo de pano novo, que é o Novo Testamento. Os ensinamentos do Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Em vez de velha, nas pessoas que já foi doutrinada pelo judaísmo, o Antigo Testamento. Porque o remendo novo,
o novo ensinamento, o espiritismo cristão, tira parte da veste velha os fiéis e fica maior a ruptura, as disputas religiosas. Ninguém põe vinho novo, que é os ensinamentos novos do Novo Testamento, o espiritismo cristão, em odres, barril, velho, em pessoas velhas, que já foi doutrinada pelo judaísmo. Do contrário, o vinho é os ensinamentos do Novo Testamento, o espiritismo cristão. Romperá os odres, as pessoas, e tanto se perde o vinho, que é os ensinamentos, como os odres, as pessoas, que as disputas religiosas, mas põe-se vinho, os ensinamentos do Novo Testamento, o espiritismo cristão, do Novo Testamento, em odres, barril, pessoas novas. A gente tem que ensinar o Novo Testamento, o espiritismo cristão, para os novos. Os velhos já estão doutrinados no judaísmo, o Velho Testamento, nas leis de Moisés. Eles seguem as leis de Moisés. Não adianta a gente perder tempo com esse tipo de gente. Esse é o Novo Testamento, o espiritismo cristão.